Vamos então resolver a ficha número 11 do caderno de atividades e vamos começar pelo exercício número 1, cujo enunciado diz-nos o seguinte: marca com uma cor diferente as imagens A', B', C', D' dos pontos A, B, C e D pela reflexão de eixo D. Portanto, nós temos aqui este eixo de simetria e, portanto, uma reflexão destes pontos relativamente a este eixo. Ora bem, os 4 pontos A, B, C, D e o eixo de simetria. Portanto, o que é que nós analisamos? Verificamos que 2 dos pontos estão à esquerda, um coincide com o eixo de simetria e um está à direita do eixo de simetria. Não é? Portanto, os tais 2 pontos estão à esquerda do eixo de simetria, o ponto C coincide com o eixo de simetria e o ponto D e o ponto A coincide, situa-se do lado direito do eixo de simetria. Portanto, o ponto A, que está situado à direita do eixo de simetria, tem a sua imagem do lado oposto, isto é, do lado esquerdo. Portanto, temos aqui o ponto A, o transformado a imagem por esta simetria é o ponto A'. Isto é, a distância entre o ponto de interseção da perpendicular que passa pelo ponto A relativamente ao eixo de simetria, a distância deste ponto de interseção ao ponto A é a mesma distância que vai desde este ponto de interseção ao ponto A'. Portanto, o ponto de interseção coincide com o ponto médio do segmento AA'. O ponto B situa-se à esquerda do eixo de simetria, significa que a sua imagem estará do lado direito, do lado oposto, portanto. Assim, o ponto C coincide com o eixo de simetria e, portanto, o objeto e a imagem são coincidentes. E o ponto D encontra-se do lado esquerdo, portanto, a sua imagem vai se situar do lado direito, do lado oposto. Não é? O que é que nós verificamos? Vamos recordar as duas propriedades da mediatriz. A primeira propriedade refere-se à perpendicularidade, isto é, a mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento de reta definido pelo ponto-objeto e pelo ponto-imagem. Portanto, ponto-objeto, ponto-imagem, ponto-objeto, ponto-imagem, ponto-objeto, ponto-imagem e ponto-objeto, ponto-imagem, neste caso, são coincidentes. E a segunda propriedade é que esta perpendicular passa pelo ponto médio do segmento definido pelo objeto e pela imagem. Portanto, este ponto de interseção é o ponto médio entre o A' e o A, este ponto de interseção é o ponto médio entre o B e o B', e esta interseção desta mediatriz com este segmento é o ponto médio do segmento D'. Se deslocarmos o eixo de simetria para o lado esquerdo, não é? Isto é, os pontos todos estão situados do lado direito, os pontos objeto, o A, o B, o C e o D, significa que as respectivas imagens encontram-se no lado oposto, isto é, do lado esquerdo do eixo de simetria. E sempre cumprindo as duas regras, isto é, a mediatriz é perpendicular aos segmentos definidos entre o ponto objeto e o ponto imagem e interseta esses segmentos no ponto médio dos respectivos segmentos. Se deslocarmos o eixo de simetria para o lado direito, isto é, os pontos objeto passam a ficar do lado esquerdo do eixo de simetria, significa que as imagens vão estar do lado direito e cumprindo do mesmo modo as duas propriedades da mediatriz, isto é, a mediatriz é perpendicular aos segmentos definidos pelos pontos objeto e ponto-imagem e intersetam os respectivos segmentos nos respectivos pontos médios. Portanto, neste caso, o ponto médio entre o A e o A' é o ponto de interseção, o ponto médio do segmento BB' é este ponto de interseção, e idem para o C, CC' e para o DD'. Vamos então ver este problema no GeoGebra, dinamicamente, para melhor entendermos como é que é feita a simetria axial de um ponto. Para vermos dinamicamente no GeoGebra a simetria dos pontos, a imagem do ponto A há de ser o ponto A', né? A imagem do ponto B vai ser o ponto B', né? A imagem do ponto C é coincidente, porque o ponto C é o ponto objeto coincide com o eixo de simetria, e o ponto D é o ponto D'. Se verificarmos se a imagem está do lado direito, o objeto está do lado direito, a imagem estará do lado esquerdo. Inversamente, se o objeto está do lado esquerdo, a imagem estará do lado direito. Os pontos coincidentes com o eixo de simetria, o objeto e a imagem são coincidentes. Não
Se deslocarmos o eixo para a esquerda, de modo a ficar com os pontos, todos os pontos objeto do lado direito, verificamos que os pontos de imagem ficam do lado esquerdo, não é? Se deslocarmos o eixo de simetria para o lado direito de todos os pontos objeto, que neste caso é a partir daqui, a partir deste ponto A, verificamos que as respectivas imagens estão para o lado direito. Vamos então resolver o exercício número 2 da ficha número 11, e o enunciado é o seguinte: constrói o transformado da figura seguinte pela reflexão axial do eixo V. Portanto, temos aqui um eixo axial oblíquo, e pretende fazer a simetria desta figura. Portanto, começamos pelo ponto A. O ponto A, a imagem do ponto A é coincidente com o objeto. Porquê? Porque o ponto A está sobre o eixo de simetria, não é? O ponto B é se o ponto B, o ponto objeto B está do lado esquerdo do eixo de simetria, significa que o ponto B', a imagem, vai estar do lado direito. E é uma distância tal cuja distância B ao ponto de interseção é igual à distância do ponto de interseção à imagem B'. E este segmento estará é perpendicular à mediatriz, isto é, o ponto B', a imagem B' é traçada de tal modo que esteja numa perpendicular à mediatriz e interseta a mediatriz no seu ponto médio. Portanto, este ponto aqui, ponto de interseção, é o ponto médio deste segmento. Tendo o ponto A e o ponto A', e o ponto B', podemos traçar logo o transformado do segmento AB. Não, o transformado, a imagem do segmento AB é o segmento A'B'. Depois temos a imagem do ponto C. Com o ponto C podemos traçar logo o segmento B, a imagem do segmento BC, que é o segmento B'C'. Depois o ponto D, o segmento C'D'. Depois o ponto E', o segmento D'E'. Depois o ponto F', o segmento E'F', o ponto G', segmento F'G', o ponto H', segmento G', e finalmente, tendo este último ponto, podemos traçar o segmento H'. Ou seja, temos o transformado, portanto, a figura, o polígono A', B', C', D', E', F', G', H' é o transformado ou a imagem desta figura. Se nós considerarmos um eixo de simetria que não seja oblíquo, mas seja vertical, portanto, significa que o transformado desta figura azul vai ser esta figura verde, tendo em conta sempre a mesma metodologia para transformar os pontos, a simetria dos pontos, não é? Aqui vemos em pormenor a simetria relativamente a este eixo vertical da figura inicial, figura objeto inicial. E se considerarmos um eixo horizontal, portanto, este é o primeiro oblíquo, depois vimos o vertical e o horizontal. O horizontal, a simetria desta figura azul, relativamente, tendo em conta este eixo horizontal, é a figura laranja. Podemos aqui ver em pormenor como é que é feito. Vamos então ver este problema no GeoGebra. Dinamicamente, vamos ver a simetria desta figura, deste polígono azul, relativamente ao eixo oblíquo V, mas para além disso vamos depois, como questões extra, verificar a simetria da mesma figura relativamente a um eixo vertical e relativamente a um eixo horizontal. No GeoGebra, portanto, começamos por ver que a imagem do ponto A é a ponta A', o ponto B é o B', depois o segmento da linha B', ponto C', a imagem B', C', do segmento B', C', o ponto D', o transformado do segmento CD é o segmento C', D', depois o ponto E',
podemos traçar o segmento D' em E', que é o transformado do segmento ED, depois F', transformado do segmento EF, depois o ponto G, transformado do segmento FG, depois o ponto H', transformado G', H', que é a imagem do segmento GH, e finalmente a imagem do segmento HA, que é o segmento H', A'. Portanto, temos a imagem desta figura objeto, tendo em conta esta simetria axial. A simetria axial alimenta este eixo oblíquo. Se considerarmos um eixo vertical, a simetria será deste tipo, não é? Temos aqui, temos a mesma regra. A imagem do ponto C'1 é a imagem do ponto C, D'1 é a imagem do ponto D, e verificamos que o ponto C está mais perto do eixo de simetria, portanto significa que a sua imagem vai estar mais perto também da simetria do que o ponto D. Se o ponto C está mais perto do eixo de simetria que o ponto D, então a sua imagem também vai estar mais perto que a imagem do ponto D'. Não é? Portanto, esta distância daqui a aqui é igual a esta distância daqui a aqui, assim como esta distância toda até daqui até aqui é igual à distância toda até ali. Isto é, a mediatriz corta os respectivos segmentos definidos pelos pontos objeto e imagem no ponto médio e é perpendicular a esses segmentos. Se considerarmos um eixo horizontal, a imagem da figura azul passa a ser aquela, a laranja. Vamos então resolver o exercício número 3, que vai tratar uma simetria de uma figura composta por 4 elementos, cujo enunciado é este. Portanto, o símbolo ao lado, este símbolo, assinala a localização dos lavabos no Parque das Nações. As 4 figuras a seguir representadas foram desenhadas com base nesse símbolo. Em cada uma delas está desenhada uma reta R. E em qual delas a reta R é um eixo de reflexão, assinala com X a opção correta. Portanto, nós temos este símbolo que é constituído por 4 figuras, 4 elementos, e temos este eixo de simetria. Pretendemos saber se este transformado, portanto, esta imagem corresponde ao transformado, à reflexão axial, à simetria, à reflexão axial desta figura objeto. Não é? E para isso temos aqui 4 situações. Nestes primeiros 2 casos, a figura objeto é coincidente, é igual, não é? Verificamos que a disposição é exatamente a mesma. No caso C e no caso D, verificamos que há uma troca entre os elementos. Portanto, vamos analisar caso a caso para verificarmos se a simetria está realizada ou não. No primeiro caso, no caso A e no caso B, portanto, a figura objeto é a mesma, portanto, vamos analisar em paralelo. Não é? Se verificarmos o símbolo é constituído é composto por 4 elementos, portanto, 1, 2, 3, 4. Não é? A simetria axial do elemento superior esquerdo, que é este aqui, é exatamente esta figura, esta figura, e o que é que verificamos? Dos 2 elementos superiores, não é? Que é este e este elemento, que é o superior esquerdo, é o elemento que está mais afastado do eixo, não é? Portanto, este elemento está mais afastado deste eixo do que o elemento a vermelho. Então a sua imagem também terá que ser mais afastada do eixo do que a imagem do outro elemento. Se verificarmos, a simetria axial do elemento superior direito fica mais perto do eixo porque o objeto também o está. Não é? Portanto, porque nós sabemos que o eixo de simetria é sempre a mediatriz entre os pontos das respectivas figuras. Portanto, esta é mais afastada, ficará a imagem mais afastada. Este objeto está mais perto do eixo, a imagem estará mais perto do eixo. O terceiro elemento, dos 2 elementos inferiores, este elemento
é aquele que está mais afastado do eixo, portanto significa que a sua imagem estará na parte inferior também, na parte inferior, e estará mais afastada também do eixo. O quarto elemento é este aqui vermelho, que está na parte inferior e é o que está mais próximo do eixo. Isto, portanto, daqui conclui-se que a primeira figura, este transformado, não corresponde ao transformado da figura objeto relativamente a este eixo de simetria, mas no segundo caso já corresponde. Nós verificamos aqui. Portanto, este elemento é este elemento superior direito é aquele, o inferior esquerdo é este e o inferior direito é aquele. Portanto, e verificamos que respectivas imagens coincidem. Portanto, imagem superior esquerda, superior direita, inferior esquerda e inferior direita. Portanto, corresponde. No caso da figura C, o que nós verificamos é que esta figura aqui não é o transformado da figura objeto relativamente a este eixo de simetria R. E vamos já analisar porquê. Porque o transformado seria deste tipo. Se esta figura está mais afastada do eixo, significa que a imagem teria que ser mais afastada. Não pode estar mais perto. Se esta figura está mais perto do objeto, significa que a imagem deste objeto vai estar também mais perto do que aquela que está mais afastada. Portanto, é na mesma uma figura composta por 4 elementos, não é? Dos dois elementos superiores, este primeiro é aquele que está mais afastado do eixo, portanto a imagem também é o que está mais afastada do eixo, relativamente à outra figura também superior. O segundo elemento é este vermelho, está mais perto do eixo, estará mais perto do eixo. O terceiro elemento está mais afastado do eixo e está na parte inferior, ficará na parte inferior também e mais afastado do eixo. Finalmente, o quarto elemento está na parte inferior, está mais perto do eixo, portanto a sua imagem também estará na parte inferior e estará mais perto do eixo. Portanto, o que se comprova que esta figura não é o transformado da figura objeto relativamente a este eixo de simetria. Não é? Portanto, estão trocadas, quer os de baixo, quer os de cima. No caso D, que é o último, também verificamos que a situação mantém-se, isto é, apesar de ter-se trocado aqui os objetos, ali também se trocou as imagens, portanto a situação não corresponde ao transformado desta figura objeto relativamente ao eixo de simetria, como nós podemos verificar e vamos analisar. A figura é constituída da mesma por 4 elementos. Dos dois elementos superiores, o vermelho é o mais afastado, portanto a sua imagem estará mais afastada do eixo. E dos dois elementos superiores, este azul estará mais perto, portanto a sua imagem também estará mais perto. Dos dois elementos inferiores, este é o mais afastado, portanto a imagem é mais afastada. E o quarto é o que está mais próximo, portanto a sua imagem é o que terá que estar mais próxima do eixo. Vamos então ver no GeoGebra as 4 situações. As primeiras duas vemos em simultâneo, para melhor entendermos e verificarmos a sequência da transformação dos respectivos elementos relativamente à simetria do eixo vertical em causa. No GeoGebra, para as situações do caso A e B, verificamos dinamicamente que, portanto, temos o transformado daquele objeto superior esquerdo, depois o transformado do objeto superior direito, transformado do objeto inferior esquerdo e transformado do objeto inferior direito. Portanto, este está mais afastado, a sua imagem estará mais afastada. Este está mais perto do eixo e a sua imagem estará mais perto do eixo do que aquele que está mais afastado. E, portanto, as propriedades são sempre as mesmas. Na situação C, vamos verificar os transformados. Transformado do primeiro objeto, superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Portanto, continua-se a verificar que o objeto mais afastado vai corresponder à imagem mais afastada, o objeto mais perto vai corresponder à imagem mais perto do eixo. E os de baixo também idem. Finalmente, no caso D,
temos a figura invertida, também trocada, os elementos trocados, mas temos o objeto, a imagem do primeiro objeto superior esquerdo, a imagem do objeto superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Portanto, verificamos que o objeto mais afastado do eixo corresponde à imagem mais afastada do eixo, o objeto mais perto do eixo corresponde à imagem mais perto do eixo, e para os de baixo a mesma coisa. Vamos então resolver o exercício número 4 da ficha número 11, que vai tratar das isometrias axial e o transformado num segmento de reta, cujo enunciado é o seguinte: na figura está representado um octógono e uma reta R vertical. Constrói o transformado deste octógono pela reflexão do eixo R. E depois os lados dos octógonos A, B, C, D, F, G e respectiva transformado são iguais. E porquê? Qual é a justificação? Vamos ver então um caso de cada vez. Estamos perante, portanto, um octógono irregular, portanto um polígono de 8 lados. A imagem, para calcular a imagem do ponto A, já sabemos como é que é a metodologia: perpendicular que passa pelo ponto A, perpendicular que passa pelo ponto A à mediatriz, portanto neste caso ao eixo de simetria, e portanto que vai ser a mediatriz. Portanto significa que a distância deste ponto A ao ponto de intersecção vai ser igual ao ponto de intersecção ao ponto A'. Por isso é que daí vêm as duas propriedades da mediatriz. É perpendicular a este segmento, definido por estes dois pontos, o ponto objeto e o ponto imagem, e interseta esse segmento no ponto médio. Portanto, obtido o ponto de imagem do ponto A, temos o ponto A', depois para o ponto B', exatamente o mesmo, ponto C', ponto D', estão na mesma reta suporte, não é? Ponto E e ponto F, a imagem de ponto E e ponto F, que é o ponto E' e F', a imagem de ponto G e a imagem do ponto H'. Tendo os pontos de imagem determinados, traçamos os segmentos na sequência dos segmentos de origem. AB vai ser A', B', depois BC, B', C', depois CD, C', D', depois D', E', E', F', F', G', G', H' e HA, portanto o transformado vai ser o H', A'. Temos o transformado, o polígono, o octógono imagem, não é? Pela reflexão central de eixo vertical. Verificamos que os lados respectivos do octógono a verde e o octógono azul são iguais. Portanto, este segmento de reta AH é igual ao segmento de reta H', e como todos os outros. Portanto, o BC é igual a B', C', o FG é igual a F', G' e por aí fora. Portanto, significa, porquê isto? Porque em qualquer reflexão central, segmentos de reta são transformados em segmentos de reta com o mesmo comprimento. Portanto, este segmento de reta é transformado no segmento de reta do mesmo comprimento. Porquê? Porque se a imagem do ponto D é o ponto D', que está nesta perpendicular, e a imagem do ponto E é este ponto E', que está nesta perpendicular ao eixo de simetria, significa que estes dois segmentos vão ter o mesmo comprimento, não é? Vamos então ver no GeoGebra dinamicamente o transformado deste polígono, deste octógono irregular, relativamente ao eixo vertical que nós temos aqui no esquema. Vamos ver o transformado do segmento do polígono do octógono irregular no GeoGebra dinamicamente. Temos o ponto A', depois o ponto B', ponto C', ponto D', E', F', G', H', e a partir daqui traçamos na mesma sequência os respectivos segmentos de imagem. E temos o polígono imagem, este polígono é a imagem deste polígono objeto, a verde. Vamos então ao exercício número 5 da ficha número 11. E o enunciado diz-nos o seguinte: constrói em cada caso o transformado do respectivo triângulo. Portanto, nós no fundo temos aqui 4 situações e vamos ver que elas diferem devido à posição relativa de cada um dos seus versos relativamente ao eixo de simetria.
No caso A, verificamos que os três vértices A, B e C estão abaixo do eixo de simetria horizontal, portanto significa que as imagens respectivas vão estar para a parte superior. Se os objetos estão para baixo do eixo horizontal, significa que as imagens vão estar para cima. Portanto, a imagem do ponto A', imagem do ponto B', imagem do ponto C'. Unindo os respectivos segmentos, os pontos para dar os segmentos, temos o triângulo imagem. Portanto, o triângulo imagem A', B', C' é a imagem do triângulo objeto ABC pela simetria axial deste eixo horizontal. No caso B, verificamos que um ponto está para cima do eixo de simetria, mas dois dos pontos pertencem ao eixo de simetria. Se pertencem, o que é que significa? Significa que as suas imagens vão ser coincidentes com os respectivos pontos do objeto. Portanto, A' coincidente com A', B' coincidente com B' e o C', se o objeto está para cima, a imagem vai estar para baixo do eixo de simetria. Unindo os respectivos pontos, portanto, AB, A', B', depois BC, B', C' e depois C', A', que é o CA. E temos o triângulo, o transformado do triângulo ABC pela simetria de eixo horizontal. A terceira situação, verificamos que um dos pontos está para cima do eixo e dois dos pontos estão para baixo. Portanto, o que é que significa? Significa que estes dois pontos vão ter a imagem para cima e este vai ter a imagem para baixo. Portanto, este tem a imagem para cima, este aqui P tem para baixo e este tem para cima. Portanto, unindo na mesma sequência, A, B, nós vamos ter A', B', depois BC, vamos ter B', C', e depois CA, vamos ter C', A'. Então temos o transformado do triângulo, por esta simetria desta horizontal. Finalmente temos a situação D, em que também temos um dos pontos para cima e dois para baixo, mas estes dois pontos estão na horizontal, enquanto os outros não estavam. Portanto, a imagem deste ponto vai estar para cima, este para baixo e este para cima. Não é? Este para cima, este ponto B, a imagem do ponto B' vai estar para baixo e o ponto C' vai estar para cima. Unindo AB, vamos ter A', B', depois BC, B', C' e CA, C', A'. E temos o transformado. Vamos então ver em termos de GeoGebra o transformado destes triângulos nas quatro situações. O caso A, em termos de GeoGebra, temos a imagem do ponto A, que é o ponto A', a imagem do ponto B, que é B', e a imagem do ponto C, que é o ponto C'. Portanto, verificamos que a distância do ponto A ao ponto de interseção é a mesma coisa, é igual à distância do ponto de interseção ao ponto de imagem. Portanto, no fundo, para isso, bastamos traçar a perpendicular que passa pelo ponto A, perpendicular ao eixo de simetria. E esta distância é exatamente igual. Nós podemos fazer e sabemos como marcar. Ou utilizando os quadros de referência que nós indicamos no exercício manual, ou utilizando a regra e compasso. Portanto, unindo agora os segmentos respectivos, temos a imagem. A segunda situação é também um triângulo, mas dois dos seus pontos pertencem ao eixo de simetria. Portanto, as imagens vão ser coincidentes e o ponto C vai ser a imagem para o lado oposto relativamente ao eixo de simetria. Portanto, se o ponto está para cima do eixo de simetria, a sua imagem vai estar para baixo do eixo de simetria. Portanto, unindo os pontos na sequência, obtemos os segmentos retos e, portanto, o triângulo imagem. O caso C é um triângulo também com dois lados abaixo do eixo de simetria e um para cima. Portanto, esta imagem vai se o ponto objeto está abaixo do eixo de simetria, a imagem vai estar acima. Aqui ele está acima, a imagem vai estar abaixo. E este também está em baixo, vai estar em cima a imagem. Unindo os segmentos na mesma sequência, obtemos o triângulo imagem. Finalmente, vamos ver o último caso, o caso D, em que temos também um ponto para cima do eixo de simetria e dois para baixo, simplesmente os dois de baixo estão à mesma distância do elemento ao eixo de simetria, são horizontais, não é? Portanto,
ponto A', ponto B', ponto C', onde e temos o triângulo imagem. Vamos finalmente resolver o exercício 6 da ficha número 11 e o enunciado diz-nos o seguinte: a figura mostra um quadrado de cor de laranja e que foi transformado por reflexão axial num quadrado verde. Traçar o eixo de reflexão axial. Ora bem, portanto, nós temos a figura objeto, temos a figura imagem e pretendem que nós tracemos o eixo de simetria. Portanto, isto é fácil, né? Tendo em conta as propriedades do eixo de simetria, nós sabemos que o eixo de simetria vai ser a mediatriz destas duas figuras, concretamente, vai ser a mediatriz de cada um dos pontos, ponto objeto e respectivo ponto imagem. Né? Se nós temos aqui este ponto objeto e ali sabemos que aquilo é ponto imagem, não é? Significa que o eixo de simetria vai ser perpendicular ao segmento definido pelos pontos cujas extremidades é o objeto e a imagem e vai interceptar esse segmento no ponto médio, não é? Vamos primeiro ver como é que traçamos a simetria deste quadrado e depois vamos ter em conta essas duas propriedades. Portanto, para calcular o transformado deste quadrado deste eixo de simetria, calculamos a imagem, marcamos a imagem do ponto A, que é o ponto A', não é? Está na perpendicular ao eixo de simetria, e a distância do ponto de interseção do eixo de simetria com o segmento A', este é o ponto médio. Portanto, este é o ponto médio. Esta distância A, ponto de interseção, é igual ao ponto de interseção ao ponto A'. Idem para o ponto B, idem para o ponto C, idem para o ponto D. Tendo os 4 pontos, nós temos o quadrado imagem. No caso concreto, se nós tivermos um quadrado imagem, um quadrado objeto e um quadrado imagem, se nós traçarmos, basta traçar um segmento que une um ponto objeto, um par objeto, um par objeto imagem, neste caso do ponto A ao ponto A', se determinarmos o ponto intermédio, o ponto médio deste segmento, a mediatriz vai ser perpendicular a este segmento e vai passar por esse ponto médio. Se escolhemos outro segmento B', é a mesma coisa, não é? Vamos verificar. Portanto, este é perpendicular não só a um segmento, mas a todos os segmentos, e não passa apenas no ponto médio de um segmento, objeto e imagem, mas de todos os segmentos objeto e imagens que fazem parte do par objeto e imagem em causa, não é? Se variarmos a posição da figura objeto e da figura imagem, temos na mesma os segmentos que unem os pontos objeto aos respectivos pontos imagem. A perpendicular passando pelo ponto médio é exatamente o eixo de simetria. Vamos então ver no GeoGebra este exercício e vamos verificar exatamente. Vamos começar por verificar como é calculado o transformado deste quadrado, objeto, e vamos chegar à conclusão que a mediatriz é exatamente uma reta que tem duas propriedades. É perpendicular aos segmentos definidos pelos respectivos pontos objeto e pontos imagem, e interseta esses segmentos no respectivo ponto médio. Em termos de GeoGebra, temos o quadrado objeto e, portanto, se traçarmos as respectivas imagens, vamos obter o quadrado de imagem. E verificamos que a mediatriz corresponde exatamente a uma linha, a uma reta que é perpendicular ao segmento definido por um ponto objeto e respectiva imagem e passa pelo seu ponto médio. Se fizermos variar o eixo, a rotação do eixo de simetria, verificamos que a simetria da figura mantém a mesma propriedade, não é? Portanto, o eixo de simetria é sempre perpendicular aos respectivos segmentos, não é?